Olá, boa noite a todos e todas. Muito bem-vindos ao nosso canal Jesus Jacó Casas Irmãs para mais uma das nossas conversas às quartas-feiras. Durante o mês de fevereiro, mês festivo para nós, mês do aniversário da nossa Casa Irmã, Unidade a Serviço de Jesus, os nossos parabéns. Durante todo esse mês vibraremos luz para que possa continuar no seu trabalho de amor e caridade. E nós estaremos continuando a estudar o Livro dos Espíritos. Na noite de hoje, nós teremos a nossa querida Camila falando sobre necessário e supérfluo, né? Mas antes de passar a palavra a Camila, que nos trará com certeza boas reflexões, vamos fazer a nossa mentalização pelo planeta Terra, né? Como sempre fazemos, de olhos fechados. Vamos pedir a Deus de misericórdia que derrame abundantemente sobre o nosso planeta flores de paz, de harmonização, para que a psicosfera do nosso planeta possa reverberar luz e não trevas. Protege-nos, Senhor, protege-nos das vibrações negativas da própria humanidade ligada ao planeta Terra. Que o nosso planeta possa se recuperar, respirar ares novos, que possam possibilitar que ele siga o seu caminhar tranquilo até o mundo em regeneração. Que toda a humanidade ligada ao planeta Terra seja abençoada, amplamente iluminada, que os dirigentes digam não às guerras, não às violências, não às tragédias. Piedade e misericórdia, Senhor, é tudo que te pedimos. Piedade e misericórdia, que o Mestre Jesus, governador do planeta Terra, e em particular o nosso querido irmão Ismael, protetor do Brasil, sejam amplamente abençoados e que possam derramar sobre o nosso Brasil e sobre o mundo as bênçãos divinas de paz, de amor, entendimento, que todos possamos entender que somos um ser coletivo e vibrar pela paz mundial. Muita paz para todos nós, que assim seja. Camila, a palavra é sua. Oi, gente, boa noite. Apesar de ser estranho dar boa noite em pleno dia, mas como vocês vão assistir à noite, então boa noite. Meu nome é Camila Guerreiro Brito e hoje me deram a missão de conversar com vocês sobre as perguntas 715 a 717 do Livro dos Espíritos, sobre a temática do necessário e o supérfluo. São 3 perguntinhas, eu vou adotar a metodologia de ler as perguntas e as respostas, porque é um capítulo curtinho e a gente vai comentando. Bem, pergunta 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os espíritos respondem: aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. Eu busquei algumas referências para comentar as respostas e eu encontrei um vídeo eu vou ler a qualificação dele. Ele é médico, homeopata, terapeuta transpessoal e conferencista espírita Alberto Almeida. Tem muitos vídeos dele, inclusive pela FL. E ele comenta o seguinte, que uma coisa que é bem interessante, que normalmente a gente percebe um incômodo, né? As pessoas mais sensíveis, elas vão perceber um incômodo no momento da extravagância. Elas vão perceber que aquele é um movimento desarrazoado, fora do limite, é um movimento que excede. Então, quando os espíritos falam que aquele que é sábio conhece por intuição, eu acho que ele quis se referir a isso, os espíritos queriam se referir a esse incômodo que a gente, quando tem algum grau de consciência, percebe ao realizar um gasto que é um exagero, né? Mas muitas pessoas não vão ter esse limite, né? Muitas pessoas não vão perceber, não vão ter essa sensibilidade. E vão poder experimentar, através das suas decisões, né? Percebendo, colhendo os frutos das suas decisões, elas vão perceber, vão começar a desenvolver essa sensibilidade em relação
ao que é necessário e o que é supérfluo. E aqui eu já quero deixar um outro comentário, que embora a gente possa traçar em linhas gerais o que possa representar o necessário e o supérfluo para a humanidade como um todo, e aí eu não quero falar só da humanidade, eu quero falar da vida como um todo, aí abrangendo também os seres não conscientes, os animais, as plantas, o próprio planeta Terra. A gente consegue, é possível a gente tratar em linhas gerais, fazer um fio em linhas gerais do que todos nós necessitamos. Mas no fundo, essa análise ela é muito pessoal, porque as pessoas são diferentes e elas, portanto, têm necessidades diferentes. Aquilo que para mim é muito importante pode não ser para outra pessoa, a depender da situação pela qual ela passe. Então, a gente precisa fazer alguns recortes em relação a isso. A gente pode falar do que é necessário para uma mulher. Então, hoje se fala de dignidade menstrual. Por quê? Porque para a mulher, a dignidade menstrual é algo importante, é algo necessário, é essencial. Para um recorte masculino, a gente pode ter outras necessidades, né? Já não são as mesmas. A gente pode fazer um recorte etário. Então, o que é necessário para uma criança? O que é necessário para um idoso? A gente pode fazer outros tipos de recorte. O que é a população negra, as pessoas de pele negra, o que é que elas entendem que é necessário para ter uma vida digna hoje? A população LGBTQIAPA+, o que é que eles acham que é necessário? A população enfim, a gente pode falar das pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental. Enfim, a gente tem vários recortes. Então, essa análise do que é supérfluo e do que é necessário, em última medida, é uma análise muito pessoal. Então, ela exige que cada um possa, pelas experiências, se já não veio pelas experiências de vidas passadas, se já não trouxe essa sensibilidade, que procure desenvolver essa sensibilidade pelas experiências que a vida proporciona. A gente tá aqui para isso, tá, gente? Então, não se trata de julgar e dizer, você tem menos maturidade, você tem menos sensibilidade para isso do que outra pessoa, não. Cada um vai desenvolver isso no seu próprio tempo. Pergunta 716. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização física que nos deu? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Isso também é verdade, né? O homem, Kant, ele faz um traçado interessante disso, né? Ele diz que o homem, ao invés de enxergar o limite e tentar sempre viver um pouquinho abaixo do limite para não incomodar ninguém, não ser um estorvo para ninguém, ele vive a sua vida testando esse limite, vendo até onde o outro vai se incomodar ou não. Então, a natureza humana parece nos encaminhar nesse sentido mesmo, da gente provocar mais incômodo do que se limitar a não provocar, talvez limitar mais as nossas necessidades para não causar incômodo às outras pessoas. Nos parece que é isso. Mas também precisamos avaliar que os tempos mudam e as necessidades de fato vão mudando. Hoje, por exemplo, o que não era possível há muito tempo atrás, hoje já se fala em uma dignidade digital, em direitos digitais, direitos da pessoa que utiliza a internet, algo que não era pensável há muito tempo atrás. Por outro lado, a gente não pode desprezar a tecnologia como um fator importante da sociedade, algo que se mistura na sociedade e você não pode separá-la da sociedade. Manuel Castells, que é um filósofo especializado nessas questões, ou seja, as interações da sociedade com a tecnologia, ele diz que a sociedade é a tecnologia e a tecnologia é a sociedade. Você não consegue desvencilhar uma coisa da outra. Cada época é identificada pelas suas conquistas tecnológicas próprias. Então, a gente precisa entender que
na época de Jesus, a gente tinha um determinado patamar de necessidades e hoje a gente pode ter outro. Então eu gosto muito de usar como referência o artigo 5º da Constituição Federal, que fala dos direitos e garantias fundamentais. E vou aproveitar aqui para fazer uma propaganda do bem, convidar vocês a seguir o @Direito na Escola OAB Bahia, OABBA, no Instagram, para vocês acompanharem o trabalho da Comissão Especial de Direito na Escola da OAB Bahia, justamente com o objetivo de divulgar os direitos fundamentais nas escolas públicas e particulares de Salvador. É um projeto muito interessante que não só abre uma possibilidade de empregabilidade para jovens advogados, como também dissemina a cultura da informação e da divulgação dos direitos e da cidadania que o povo brasileiro não conhece. Então, abram o artigo 5º da Constituição e leiam o artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais. Então, quais são esses direitos e garantias fundamentais? Direito à igualdade, direito a não ser submetido a tratamento desumano ou degradante, direito à livre manifestação do pensamento, direito de resposta, inviolabilidade do lar, do direito de liberdade de consciência e de crença, liberdade de assistência religiosa, e aí a gente tem vários direitos, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito à propriedade, tudo isso é direito fundamental. E para que vocês saibam, a nossa Constituição foi emendada recentemente para incluir como um direito fundamental o direito à privacidade e à proteção dos dados na nossa vida digital. Então, era uma necessidade que lá em 1988 a gente não tinha, mas agora a gente tem. Então, a gente precisa levar em consideração também que à medida que o homem evolui, de fato, outras necessidades vão criar. Mas a gente precisa manter a nossa mente aberta para que a gente sempre esteja ali sentindo, tendo essa sensibilidade de até onde é necessidade e a partir de qual momento se torna um supérfluo, tá? Não só do ponto de vista material, dos bens materiais, mas principalmente desse ponto de vista, porque quando a gente tem mais do que a gente está tirando de alguém, os recursos são limitados, né? A gente consegue expandir os recursos até determinado nível. Depois que a gente atinge esse nível, se a gente acumula mais, a gente está tirando de alguém. E os estudos têm demonstrado isso, que nos últimos anos, e em especial durante a pandemia, esse acúmulo de riqueza de algumas pessoas significou, de fato, restrição de outras, tá? Então, por isso que a gente tenha falado de aumento da fome, aumento de magreza, aumento de doenças relacionadas à desnutrição por conta disso. Então, de fato, é uma reflexão que a gente precisa fazer. Na pergunta 717, eu já estou me encaminhando para o fim, que se deve pensar dos que se apropriam dos bens da terra para proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário, justamente do que a gente falou. Desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. É exatamente isso, é essa reflexão que a gente precisa fazer. Até que ponto o nosso acúmulo não está provocando um prejuízo para o outro. Então, essa mentalidade é incrível como isso tem surgido cada vez mais. Apesar de todas as mazelas que a gente tem visto, mas esse tema tem sido muito trazido da necessidade de fazer uma redistribuição de renda, de forma que a gente não tenha excessos nos dois extremos, que a gente não tenha extremas riquezas, mas que a gente não tenha também extremas pobrezas. O próprio Allan Kardec explica que uma sociedade em que todos ganham igual não vai funcionar, porque as pessoas têm capacidades diferentes. A gente tem pessoas em estágios diferentes e com capacidades e talentos diferentes. Então, as pessoas não são iguais, então elas vão ter sucessos diferentes, né? A gente sabe que também o espiritismo nasceu num berço capitalista, então a gente precisa levar isso em consideração também. Mas essa é uma argumentação que parece fazer sentido,
né, de que como a gente tem espíritos em diferentes graus de evolução, a gente vai ter pessoas com diferentes desempenhos mesmo. Mas isso não significa que algumas tenham que ter extrema riqueza e outras têm que ter extrema pobreza. A gente precisa alcançar um certo equilíbrio, uma certa harmonia entre essas diferentes camadas sociais, de modo que todos tenham direito ao que prevê o artigo 5º da Constituição. No mínimo, né? Se aquele que está na camada mais baixa puder gozar de todos os direitos sociais que ali estão previstos, a gente está no caminho certo. Mas isso não é uma realidade ainda. Por isso a gente precisa trabalhar mesmo para uma distribuição de renda. Então, programas como o Bolsa Família são muito importantes. Programas de distribuição de renda, em geral, são importantes. Ações de caridade, o próprio Evangelho fala da necessidade da caridade. Então, a caridade é algo necessário. A gente precisa olhar para quem está com mais dificuldade do que a gente. Para quem passa mais dificuldade do que a gente, tá? Então, isso não, embora não invalide as nossas necessidades, mas nos coloca numa perspectiva de entender que a minha necessidade talvez é menor do que a daquela outra pessoa que tem um grau de restrição maior do que o meu. Então, como vocês sabem, eu sou advogada, sou tributarista, e uma das coisas que eu mais penso hoje é como a gente deveria estar, como sociedade, discutindo as maneiras pelas quais, através da tributação, nós poderemos fazer essa distribuição de renda, né? Fazer a tributação dos super ricos, das grandes fortunas, trabalhar para um país em que a gente possa ter uma carga tributária menor para quem tem menos e que atinja mais as pessoas que têm mais, respeitando os direitos de todos e para que todos tenham saúde, educação, uma moradia decente, saneamento básico, enfim, para que todos tenham tudo. Um beijo, obrigada pela oportunidade de comentar o assunto e até a próxima. Obrigada, Mila, pelas belas reflexões. Como sempre costumo dizer, vamos ver o que nos cabe, né? Entender por que estamos ouvindo, né? Porque precisávamos estar aqui ouvindo, né? E que possamos a cada dia buscarmos, mesmo que seja passinho de formiga, possamos ser melhores do que fomos ontem. Esse é o nosso caminhar aqui no planeta Terra, é para isso que aqui viemos, para que possamos sair daqui melhores do que o que aqui entramos. Então agora, para quem ainda não está no seu cantinho da conexão, eu peço que para lá se dirija, levando sua água para fluidificar, ou garrafa, ou copo. Mas o importante é que estejamos plenamente conectados com a espiritualidade do bem dessas duas casas amorosas, os atendentes fraternos dessas casas irmãs que já estão nos nossos lares, limpando a psicosfera das nossas casas, limpando os nossos campos vibracionais, para que possamos receber a chuva de bênçãos que eles estão prontos a derramar sobre nós. Vamos inspirar profundamente, reter essas bênçãos que esses nossos amigos queridos já derramaram nos nossos lares e sobre nós. Vamos fazer com que elas se internalizem e vamos expirar aquilo que desejamos botar para fora, colocar para fora, que não nos faz bem, e sabemos disso. Mais uma vez, inspiremos profundamente. Vamos reter todas as bênçãos que assim desejarmos dentro de nós e expirar o que não queremos, o que não nos faz bem. E uma última vez, na certeza de que sim, somos capazes de internalizar as bênçãos derramadas sobre nós. Inspiremos essas bênçãos profundamente. Vamos retê-las firmemente em nós. E ao expirarmos, expiremos também a paz, a harmonia, a luz que desejamos ver ao nosso redor e que precisamos ser para poder ver. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Conversemos com esses nossos amigos queridos, atendentes fraternos em três, nos nossos lares, onde estivermos, cada um conectado neste momento, neste nosso vídeo, nesse nosso atendimento espiritual,
está recebendo a visita de antecedentes fraternos das casas irmãs, Jesus e Jacó. Então conversemos com esses nossos amigos, digamos a eles o que nos aflige, dores do corpo, dores da alma. Não escondamos nada, que possamos abrir os nossos corações a esses nossos irmãos queridos, que possamos pedir humildemente a Deus que tenha misericórdia de nós, dos nossos males, minimizando as nossas dores, os nossos sofrimentos. E eles, se assim Deus o permitir, com a ordem do Mestre Jesus, trabalharão no sentido de minimizar as nossas dores, as nossas aflições, eliminá-las, se possível e permitido for assim por Deus. E tenhamos fé, tenhamos esperança, que dias melhores virão, seja qual for o nosso problema. Dias melhores com certeza virão. Tudo passa. As coisas boas, mas graças a Deus também as coisas ruins passam. Então inspiremos com fé na certeza de que estamos sendo atendidos. Expiremos com tranquilidade na certeza da paz, da luz, da proteção que está sendo derramada sobre nós neste momento. Deus, nosso Pai, que tudo vê e tudo provê, oriente esses nossos amigos queridos para que recebamos exatamente o que estamos necessitando receber aqui e agora. Então mentalizemos um imenso chuveiro de luz a se derramar abundantemente sobre nós. Podemos mentalizar também o manto sagrado da Mãe Santíssima, Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, nos envolvendo no seu manto sagrado, pétalas de rosas brancas, diretamente do jardim de Nossa Senhora, se derramam abundantemente sobre nós. Os nossos 4 corpos, físico, mental, espiritual, emocional, completamente envolvidos no manto de Nossa Senhora, banhados por essa luz intensa, pelas pétalas brancas das rosas de Nossa Senhora. Muita luz, luz intensa se faz sobre nós, limpando os nossos campos, limpando as nossas angústias, os nossos medos, os nossos sofrimentos, minimizando as nossas dores, nos alegrando, retirando mágoas, ressentimentos dos nossos corações. E assim, plenos da luz da Mãe Santíssima, plenos do perfume das rosas do jardim de Nossa Mãe Maria, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de amparo, de socorro. Continuemos mentalizando essa luz intensa, essas pétalas brancas se derramando sobre nós. Mas agradecidas e agradecidas, vamos também compartilhar com todos aqueles a quem desejamos abençoar essas bênçãos aqui recebidas, essa luz do manto da Mãe Santíssima, as pétalas brancas das rosas do jardim de Nossa Senhora. Abençoemos as nossas famílias, os nossos amigos, colegas de trabalho, os nossos irmãos em Cristo, todos que estão conosco neste caminhar reencarnatório, possam também receber essas bênçãos. Basta que mentalizemos aqueles a quem desejamos que sejam abençoados. E esses nossos irmãos queridos também direcionarão as bênçãos para esses nossos irmãos. Que a tua paz, meu Deus, a tua luz do Mestre Jesus, a tua luz, Mãe Santíssima, se façam abundantemente sobre nós, não só agora, mas sempre. E assim encerramos o nosso atendimento com votos de muita paz. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se estenda através de nós e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos fazendo ser luz, ser paz, ser harmonia onde quer que estejamos. Que Deus nos abençoe e que fevereiro nos traga
dias melhores, esperança e muita paz. Que assim seja. Uma boa noite a todos.